3 de abril de 2025, quinta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, quinta-feira. Que alegria nos encontrarmos mais um dia para meditarmos a palavra de Deus. Sintam-se bem acolhidos. E nós vamos nesta manhã refletir a leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos do 7 ao 14. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que a minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo: Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitas, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-lo perecer nas montanhas e exterminá-los na face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, aqui está uma passagem linda do texto do Êxodo, né? Moisés está sobre o Monte Sinai e Deus está para entregar a ele aquilo que é tão precioso, que é a sua palavra, o seu mandamento, os seus preceitos. E foi o tempo de Moisés subir no Monte Sinai, estar a conviver com Deus, e o povo lá embaixo, que ficou lá embaixo na planície, já se corrompeu. Meus queridos, aqui um ponto para a nossa reflexão. Tão fácil nós esquecemos de Deus. Acontece isso conosco. Parece que uma brechinha que acontece, que nós temos, nós nos desviamos de Deus, né? E esse povo, ele acaba se desviando de Deus, adorando um bezerro de metal, começando a crer que aquele bezerro e outros deuses falsos foram os que tiraram o povo do Egito. Ingratidão, né? Ingratidão. Eles experimentaram na fuga do Egito a mão forte de Deus a protegê-los e facilmente esqueceram. Nós somos esse povo, né, minha gente? Convenhamos. Nos esquecemos facilmente das coisas que Deus faz. E é bem verdade, né? Você pode dizer: eu sempre sou grato a Deus. É nada. Quantas vezes nós nos colocamos a reclamar das coisas que Deus nos faz? Quantas vezes nós reclamamos, nós desanimamos, né? Na nossa caminhada. Mas olha quanta coisa Deus colocou em volta de você. Olha quanta coisa Deus preparou na sua vida somente para você, né? E é tão difícil de nós reconhecermos o poder de Deus, a ajuda de Deus, a mão forte de Deus a nos ajudar. Então, esse texto, no fundo, é um convite. Quando nós pensarmos em desanimar, quando nós pensarmos em parar, quando nós pensarmos em crer em outras coisas, quando nós pensarmos em murmurar contra Deus, olhemos ao nosso lado, né?
e percebamos que mesmo diante das dificuldades da vida, a mão forte de Deus esteve e está ao nosso lado a nos acompanhar, a nos proteger. Sejamos gratos, tenhamos um coração cheio de gratidão. É o convite desse texto tão bonito do livro do Êxodo, né? Que a igreja nos coloca nesta manhã. E um outro ponto para a nossa reflexão, um segundo ponto, é a pessoa de Moisés, né? Se não fosse Moisés interceder pelo povo diante de Deus, porque Deus se machucou, se magoou, Deus cansou também, ajudou tanto o povo e o que o povo entrega para Deus é uma infidelidade, traiu a Deus com outros deuses. Deus cansou e Moisés convence a Deus: Senhor, olha a promessa que o Senhor fez lá atrás, nossos pais, faça-se cumprir essa promessa, não se canse, dá uma chance para esse povo. Aqui, queridos, nós estamos no tempo da quaresma e nós temos que ter uma consciência de que toda a penitência que nós fazemos, tudo que nós fazemos, nossos esforços, né, as nossas pequenas mortificações, elas servem para a nossa santificação, mas também nós devemos ofertá-las para a santificação daquelas pessoas que estão longe de Deus e que nós amamos. Nas nossas famílias, nas nossas casas, onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, né? Nós precisamos ser também a pessoa de Moisés a edificar os outros que precisam de Deus. Nós não podemos passar nesse mundo sem fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? É que às vezes nós passamos na vida das pessoas para atrapalhar a vida dos outros. Tem gente que vive e que se dedica a atrapalhar a vida dos outros. E Moisés se apresenta aqui nesta perícope bíblica como um intercessor do povo a Deus. Também a nossa missão, nós não podemos estar na vida das pessoas para simplesmente estar sem fazer a diferença. Nós estamos na vida dos outros para fazer a diferença na vida dos outros, né? Nós estamos na vida dos outros, Deus nos coloca na vida das pessoas para nós erguermos o outro, que talvez às vezes possa estar caído por alguma situação, por outra. Nós estamos na vida do outro para poder dar as mãos para o outro, puxar o outro à frente, corrigir quando preciso, ajudar quando preciso, dar uma palavra, um ombro amigo quando for necessário. É para isso, essa é a nossa missão, quando nós estamos a conviver com as pessoas. Então pensemos se nós estamos a realizar, a cumprir essa missão. Nós temos santificado as pessoas com aquilo que nós fazemos, a nossa vida espiritual, a nossa presença, a nossa amizade, né? Então, que a palavra de hoje nos capacite a refletirmos um pouquinho, né? Esses dois pontos. Primeiro, o lado de Deus, que se entristece, né, com a infidelidade do povo, um povo que trai a Deus, que escolhe outros deuses no lugar de Deus. Que nós não façamos isso, mas sejamos fiéis a Deus, que Ele seja a prioridade em nossa vida. E também esse segundo ponto, a pessoa de Moisés, que intercede pelo povo, que é o intercessor. Que esses sejamos nós, queridos, façamos a diferença na vida das pessoas. Força e coragem. Desejo a vocês uma excelente quinta-feira, cheia de Deus, com muita paz, muito amor. Que Deus os abençoe e os proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.